Portanto, então, a primeira abordagem que eu faço, à luz desses três atributos, permanência no tempo, originalidade e compromisso prático, e o pensamento sério, como eu disse, é uma combinação de um ou mais desses três atributos. À luz desses três atributos, eu acho que nós podemos começar a enfrentar a segunda parte da questão proposta pela dicta. Existe isso no Brasil? Nós, ao longo da nossa trajetória como nação, nós constituímos algo que mereça ser chamado pensamento sério no sentido de história das ideias, no sentido de originalidade e de compromisso prático de implementação? Não creio que se possa responder simplesmente sim ou não. Esse tipo de pergunta, eu acho que ela não pode ser tratada como 0 ou 1. Temos ou não temos. É uma questão de grau. Depende, inclusive, da área do saber a que estamos nos referindo. Eu vou dar exemplos concretos logo mais, eu estou apenas enunciando a forma da minha resposta. Isso precisa ser tratado no campo da filosofia, precisa ser tratado no campo das ciências naturais, no campo das ciências humanas, no campo da literatura. Deixe-me examinar a questão proposta nas suas três dimensões, num exercício que eu espero, embora talvez ele não responda integralmente à pergunta, mas pelo menos eu espero, e isso realmente eu gostaria que acontecesse, esse exercício nos ajude a identificar algumas peculiaridades da vida intelectual no Brasil e também da relação entre ideias e atitudes intelectuais no debate tal como ele transcorre entre nós. Então eu vou seguir aqueles três atributos, procurando agora aplicar um pouco isso à realidade no Brasil. Começar falando de história das ideias. Tá? E aqui, me permitam, rapidamente, eu vou me reportar a minha experiência como intelectual. Eu, quando tinha mais ou menos a idade de vocês, né, os jovens editores da Dicta, eu tive uma oportunidade de fazer pós-graduação na Inglaterra. E acabei permanecendo lá durante 7 anos. Depois do doutorado, me tornei professor e pesquisador na Universidade de Cambridge. Um dia eu me dei conta de algo que me chamou a atenção e que me marcou. Né? Você está num ambiente muito cosmopolita, com pessoas de muitas diferentes nações e origens. Eu olhava para os ingleses, olhava para os franceses, os italianos e os alemães. E me comparava. Evidentemente você está se comparando. E eu percebi uma diferença radical. Todos esses europeus, a que eu me reportei, eles têm um passado intelectual. Eles têm uma tradição com a qual eles dialogam, de pensamento rico. Alguns casos vindo do Renascimento, outros casos do Iluminismo, outros um pouco mais recentes, mas todos eles têm um passado, têm clássicos na sua língua com o qual eles dialogam e pertencem a uma tradição. Eu olhei para mim e falei, eu sou um brasileiro, eu não tenho passado, eu não tenho tradição. Eu não tenho na minha comunidade linguística da língua portuguesa, eu não tenho nada tão rico, tão poderoso, com que eu possa dialogar como eu percebo claramente que alguém da comunidade linguística inglesa, francesa, italiana ou alemã tem. Isso nos mais diferentes campos, filosofia, ciências humanas, literatura. Portanto, o Brasil é um país no qual nós podemos dizer que não há um passado de história das ideias que marque a formação intelectual do jovem e que constitua uma espécie de fio condutor, uma espécie de referência central até para ruptura, né, no seu trabalho. Não há encadeamento. Eu me dei conta que o intelectual brasileiro, cada geração, é como se ela estivesse começando de novo. Um filósofo no Brasil não vai dialogar com os mestres da filosofia brasileira do século XVIII ou do século XIX. Nós não temos no século XVIII e no século XIX um corpo de pensamento que nos permita esse tipo de relação com o passado. Cada geração recomeça de novo, cada geração começa o trabalho e não há esse encadeamento com o passado. Mesmo países tardios, em termos de afirmação na história das ideias, eu estou me referindo a uma Alemanha, a uma Rússia, países que o Isaiah Berlin descreve como não tendo iluminismo, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, eles aparecem com muita força na história das ideias e constituem, nesse momento, uma tradição, um conjunto de clássicos que se tornam realmente influentes
e universalmente reconhecidos na história das ideias, né? O Brasil não teve nem século XIX. Vamos pegar a filosofia, né? Se nós buscarmos a filosofia brasileira no século XIX, o Padre Feijó, Silvio Romero, e que são basicamente divulgadores de outros pensadores. Não tem autonomia, não tem realmente algo muito original. Vamos pegar no campo da economia, né? Um pensamento econômico brasileiro. Essa é uma discussão que já foi travada em economia, não vou voltar a ela aqui, mas quem são as grandes referências, os clássicos de teoria econômica a quem um jovem economista no Brasil pode se relacionar ou pode se reportar quando aprende teoria econômica? Nós temos em várias outras tradições, inglesa, francesa, italiana, alemã, nós temos um corpo de pensamento e de pensadores econômicos muito relevantes, alguns mais do que outros, mas com os quais se pode estabelecer algum tipo de relação e de continuidade. Não me parece ser o caso no Brasil. Bom, implicações disso. Primeiro, uma tendência nossa ao ecletismo e uma maior vulnerabilidade aos modismos intelectuais. Essa falta de uma tradição e de um caminho, uma história das ideias relevante na nossa cultura, com a qual nós possamos ter uma relação rica, nos leva a ficar, de certa maneira, ciscando de um lado para o outro e bebericando em diferentes tradições de outras comunidades linguísticas. E muito vulneráveis ao modismo intelectual. Eu me lembro com amargor da minha graduação aqui no Brasil, em que, em vez de, por exemplo, estudar os grandes clássicos da filosofia e da economia, eu ficava tentando acompanhar a última palavra, a última moda do pensamento na França, sem ter nada por trás que pudesse embasar um acompanhamento mais frutífero a esse tipo de modismo intelectual. Eu acho que nós precisamos tomar cuidado com isso, né? A minha recomendação, o que eu tiro de lição e de consequência dessa primeira reflexão no atributo História das Ideias? Estudar os grandes clássicos, estou pensando em filosofia e economia, estudar sim profundamente, com afinco, os grandes clássicos e não perder muito tempo com comentadores e com modismos intelectuais. Vale muito mais a pena na formação do jovem, já que nós não temos esse passado que nos permita viver em diálogo com ele, na nossa língua, na nossa cultura, estudar o passado do Brasil, sim, reconhecendo que ele é deficiente, porque nós pertencemos a um país, a uma cultura de língua portuguesa que não constituiu, nas áreas a que eu estou me referindo, especialmente filosofia e economia, nada de muito relevante como pensamento sério, estudar o nosso passado e fixar a atenção primordialmente naqueles autores que são realmente universais, nas mais diferentes línguas e onde quer que estejam. Mas não perder muito tempo tentando acompanhar a última palavra, a moda mais recente, aquilo que está nas paradas do pensamento intelectual europeu no momento. Eu reconheço que perdi muito tempo, devo dizer, na minha formação, por não ter sido alertado quanto a isso.